Então vamos lá, né, gente? A hora aqui passa muito rápido. Eu vou pedir então a Ana para fazer a prece para a gente e fazer o Vamos estudo da lá. primeira página aí. Então vamos lá. Então vamos lá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, agradecemos por esse momento de estarmos aqui reunidos para mais um estudo da noite de hoje sobre o livro dos médios. Que possamos, Senhor, abrir nossas mentes, nossos corações para receber todo esse conhecimento, Senhor, e colocá-lo em prática com o nosso próximo, com nossas vivências. Muito obrigada, Jesus, agora e sempre. Com esta prece, Senhor, pedimos para darmos por iniciada a reunião do estudo do livro dos médios na tua paz e harmonia. Que assim seja e graças a Deus. Então vamos lá. Fica à vontade, Ana. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 57, Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Estava em Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo, desgraça para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos palpites do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época com a esfinge do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma, moeda perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade dos fantasmas do infortúnio, infelicidade humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que tiver em as mãos, pelos caminhos retos que só a tua consciência pode analisar, a claridade divina é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes, rumos que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade, crueldade, crime e perversidade. Eu sempre brinco, né, que eu quero vir na próxima reencarnação com dinheiro, para me poder dar um testemunho. Porque se eu não tiver experiência, eu não posso dar testemunho. Por enquanto, o meu testemunho é de pouquíssimo, mas dentro desse pouco, eu vejo que é o que eu preciso para viver. E a gente sabe que o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele contribui para ajudar o próximo, né? Se a gente tiver isso em mente, a gente não vai se perder com o dinheiro, né? Se a gente tiver sempre em mente que o que é nos dado é um empréstimo. Então, eu creio que na próxima, tá, Tosé? Eu não vou vir lá no país árabe pobre, eu quero vir em Dubai, mas vamos lá ver o que Tosé fala sobre dinheiro aí.
Ai, meu Deus do céu. Roseli, Pode falar a boa palavra. noite, Boa gente. noite, boa noite. É só porque eu não podia perder a deixa, Aninha. Fala pra ela que ela já pode ter sido rica. Lembrei para ela. Mas eu não lembro, eu quero lembrar. O problema de lembrar é que as obsessões mais profundas da posse, elas ecoam de volta, né? Começa a ganhar eco onde não tinha eco. Então, assim, é uma situação muito difícil a gente conversar sobre esse assunto, porque o assunto é polêmico. É claro que é muito polêmico. E a gente tem que entender um pouco o contexto em que esse assunto foi tratado por Paulo, né? A gente não sabe o que Timóteo estava perguntando a Paulo. Ninguém tem a carta de origem, né? A gente só tem a carta de resposta que Paulo envia é, a, a todas essas escolas, né? Todos esses grupamentos em que surgiu ali, foi persistindo ali o cristianismo nascente, né? Então, assim, é muito difícil, porque vamos reler só um trechinho aqui do versículo para a gente compreender a essência, né? Porque eu estou querendo dizer o seguinte: a fixação pelo dinheiro, ela não acaba quando você desencarna. Essa que é a parte difícil de ouvir, né? Dependendo do grau de fixação que cada um de nós possamos desenvolver na nossa consciência, esse problema ele persiste para fora do corpo físico. Você deixa o corpo físico, você não tem mais nenhuma relação de usufrutuário de recursos materiais e você ainda pode ficar prisioneiro. Por exemplo, eu cuido muito bem da minha casa, eu pinto. Já dei esse exemplo aqui várias vezes, né? Eu pinto minha casa todo ano, eu cuido da minha casa todo ano, deixo uma belezura só. Tá certíssimo. Manutenção, né, da casa física, né, onde você vive, onde você dorme, onde você habita, totalmente natural. Quando extrapola o natural, surge o sentimento de posse mais adoecido. E nesse sentimento de posse adoecido é que justamente Paulo está advertindo a todos, né, todos nós. Porque essas cartas, a gente já sabe, né, através da mediunidade de Chico Xavier, através dessa obra magnânima, chamada, que eu estou devendo a todos, né, eu prometi que ia botar lá no grupo e não botei, que é o livro Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão é um livro fantástico. E vou citar aqui ele várias vezes, que conta a história de Paulo pelos os reveses que Paulo passou nesse processo, né? A gente conhece alguns aspectos, mas o detalhe você só vai realmente lendo essa obra, né? Psicografada por Chico Xavier. E o próprio Emmanuel, né? Ou seja, o pobre Públio Lentulus está narrando em detalhes esse processo, né? E o Emmanuel é diretamente discípulo de Paulo, então você compreende que houve ali uma autorização, né, para acessar esses recursos, esses fatos históricos desse grupo. Não foi de um único espírito, né, foi de um grupo. Então vamos ao versículo. Porque o amor do dinheiro. Então olha só, ele não fala a palavra dinheiro, tá? O texto aqui está sendo bem claro, enfatizando, enfatizando amor do dinheiro. É a raiz de todas as espécies de males. É profunda essa afirmação, tá, gente? É a raiz de toda espécie de males. Quando ela fala que é a raiz, é a fonte. É a fonte, é a base de todos os problemas. E nessa cobiça, e aí ele já deixou bem claro, né? Então a gente precisa aqui separar que existe cobiça boa e existe cobiça ruim, né? Se você cobiça ser mais bondoso, se você cobiça ser mais capaz de servir, se você cobiça ser mais amoroso, isso é uma cobiça boa, tá? Mas existe a cobiça ruim, que é cobiçar o patrimônio do outro, cobiçar a vida do outro, cobiçar a mulher do outro, marido do outro, enfim. Aí existe cobiça boa e cobiça ruim, certo? Já não funciona assim com relação à inveja.
né? Muitas pessoas confundem inveja com cobiça. E aí é o mau uso realmente do vocabulário no dia a dia. Nossa, eu me sinto tão invejada. Não, mas não é invejada, você se sente muito cobiçada. A pessoa cobiça o seu carro, a sua casa. A inveja é totalmente diferente de cobiça. Inveja é quando a pessoa fica triste observando a felicidade do outro. A pessoa tem a notícia de que alguém conseguiu adquirir uma nova capacidade profissional, adquirir uma nova vaga, está numa nova posição, a pessoa está indo muito bem profissionalmente, está realizando os sonhos dela e tudo mais, e a pessoa fica triste ao ouvir essa notícia. O sentimento que brota ali dentro, meio de condoído, poxa, queria que fosse eu e não ela, ou queria que fosse eu e não ele, né? Esse sentimento que ninguém gosta de falar que sentiu, isso é inveja, né? A pessoa fica triste vendo a alegria do outro, enquanto ele deveria se alegrar junto, né? Ficar feliz junto, ok? Então, só para a gente não confundir aqui cobiça com inveja, nem inveja com cobiça, ok? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, como ele vai para o ambiente da cobiça, isso tá. Por que ele está falando que é a raiz de todos os males? Porque esse amor ao dinheiro é também o amor ao poder, ok? Não é só o dinheiro em si. Então, ele está mais interligado a tudo que você deseja, do ponto de vista de ser capaz de exercer, ok? Esse que é o problema. A raiz é mais profunda, por isso que ele vai tratar lá nos vieses mais profundos da nossa consciência. Ok? Então ele fala assim, ó, Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo, ou seja, desgraça para a humanidade. Né? Às vezes você vai reencarnar no lar, onde a família como um todo já está na terceira ou quarta geração com muita posse, com muitos recursos financeiros. Você não pode falar, já que você reencarnou nesse lar, você não presta, você é isso, você é aquilo, aquilo outro, só porque é muito dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada, zero. E, igualmente, não é coerente criticarmos quem produziu recursos financeiros, por vezes até mesmo classificados como desequilíbrio social, e aí vai para diversas teorias, né? Diversas teorias que não é objeto aqui de estudo. Não estamos aqui analisando teorias sociais, né? Ah, porque se não existisse o capitalismo, todo mundo fosse pobre e miserável, não existiria desequilíbrio. Ou seja, todos seriam 100% miseráveis. Não é isso que está sendo discutido aqui, tá, gente? Não é isso não. Ele está discutindo o desejo interno mais profundo que todos nós temos de produzir e gerar capacidades, observando que os outros estão gerando e sendo capazes de produzir. Ou seja, você está na vinha do pai, está lá no lugar que não tem nem dinheiro, hein? Vamos imaginar a vinha, o vinhedo, está lá aquele vinhedo. Só que você só tem 1,5 m. E o vinhedo, todos os pés, é 1,70 m, 1,80 m de altura. Então, quem tem 1,80 m alcança a uva com facilidade. Quem tem 1,50 m tem que pegar um banquinho, ou então uma cadeira, ou então uma escadinha, para subir para colher a uva. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A pessoa fica assim, puxa vida, eu queria tanto ser igual a fulano. Eu queria ser tanto igual a fulano. Eu preferia até que ele não existisse, que eu nunca tivesse encontrado essa pessoa, visto essa pessoa desse tamanho, que aí eu não saberia que existiria, sim, uma pessoa com essa capacidade de só esticar o braço e pegar a uva, enquanto que eu tenho que ficar subindo escada toda hora. Porque a maioria sobe escada toda hora, mas esses pouquinhas pessoas alcançam a uva com extrema facilidade. Eu acho isso um absurdo. Preferi que essas pessoas nem existissem. E aí começa você criar sentimentos na sua consciência estranhos, contrários àquela pessoa, contrários àquela capacidade. E só porque você não domina, e só porque Deus não lhe permitiu ainda exercê-lo. Você começa a ficar com raiva do outro. Ódio profundo do outro. Ódio até de Deus. Onde está Deus que não me permitiu isso? Por que permitiu o outro e não a mim? E um absurdo. Você acha que eu não sou merecedor, Deus? O que é isso, Deus? E começa até a brigar com Deus.
A coisa é grave, a coisa é grave. Deus nos convida a trabalhar na vinha, mas quem decide a posição que vamos trabalhar, as condições que teremos de recursos para trabalhar e a nossa própria capacidade intelectiva de acesso para certos recursos, ela é controlada. Ah, então quer dizer que a pessoa que estuda física, que estuda química, que é um grande especialista, ele não desenvolveu isso tudo não é potencial dele? Não, é lógico que ele desenvolveu isso tudo, é lógico que ele se dedicou várias encarnações em muitos e muitos e muitos tempos, fora do corpo físico, estudando, buscando, tentando aprender. Só que se isso estiver atrapalhando o desenvolvimento dele moral, Deus não permite que ele continue acessando essa informação. É disso que eu estou falando. Tudo pertence ao Pai, inclusive os conhecimentos. Jesus, quando fazia uma cura, desenvolvia um processo de cura, de amparo, de socorro, ele dizia, tua fé te curou. Ele nunca dizia que foi ele, mas foi através dele que surgiu o benefício. Mas ele relaciona a tua fé em Deus te curou, alegando claramente, tudo procede do Pai. Esse benefício está recebendo procede do Pai. Tudo vem do Pai. Até mesmo no livro Boa Nova, vocês sabem que eu gosto muito, né? Até no livro Boa Nova, o primeiro capítulo em que ele está narrando, quando ele está chegando em Jerusalém para começar a divulgação, o desenvolvimento ali da Boa Nova, né? A exemplificação da Boa Nova, digamos assim, chega até ele uma pessoa que ficou muito incomodada só de vê-lo. Ele chega num lugar, se apoia numa pedra, tira as sandálias para tirar aquelas pedrinhas que agarra na sandália, né? Quem anda de sandália na rua sabe que isso acontece muito. Agarra umas pedrinhas, né? Aí você tem que tirar a sandália, bater, né? Então Jesus estava ali, encostou, estava tirando umas pedrinhas da sandália. E rapidamente, né, um grupamento falava, quem é este nazareno de olhar altivo? Ou de olhar altivo? O que esse nazareno está fazendo aqui? Olha só, ele só parou para tirar a pedra da sandália. Né? Uma coisa impressionante, como é que isso pode incomodar alguém. Mas a pessoa se sentiu incomodada. Né? E Jesus, conversando, né? É questionado o que Jesus estava ali fazendo. E ele fala, não, eu vim trazer o reino de Deus para os corações dos homens. E aí aquele processo de caçoar, né, natural do ser humano. Então é você o encarregado, né, de assim fazê-lo, né, de produzir esse feito. E Jesus fica em silêncio, porque tipo, sim, sou eu sou Messias. Né? Não tem como você chegar e falar assim, sou eu sou o Messias. Lembra? O Messias ia vir, lembra? Então Jesus não fala nada, fica em silêncio. E ele persiste. Você vê que é uma pessoa inteligente que começou uma conversação e persiste. Mas, Senhor, caro andarilho de Nazaré, de Nazaré, tens um rei rico? Tens um rei rico? Amigos ricos com muitas posses? Para que possa implantar isso no reino? Possa implantar esse reino? E ele diz... E ele diz, né, que os amigos dele viriam de todas as partes, que isso não seria um problema. E ele persiste. Não, já que recursos humanos não é um problema, então vai faltar com que produzir. Aí ele pega e afirma, como que você poderá edificar o reino de Deus aqui na Terra com esses desgraçados que vão te apoiar e vão te seguir? E aí Jesus pega e explica, deixa bem claro. E é surpreendente. Jesus pega e responde. Ele pega e fala, dá o seguinte exemplo. Já viu alguém produzir uma estátua a partir de lama? Ou seja, a pessoa tentou usar um princípio de lógica para fazer tipo uma afirmação que não tivesse como discordar. Aí Jesus pega e explica. Não existe mármore mais puro e mais belo do que do sentimento. E não existe cinzel mais eficaz do que o da boa vontade. Ele começa a falar de coisas que aquele irmão nunca ouviu falar.
Ele não sabe de que sentimentos são esses. E ele não sabe que raio de cinzel é tal desse que é chamada boa vontade. Como assim a boa vontade? Ou seja, a força de vontade em querer produzir um bem, a força de vontade de querer servir, de querer amparar, de querer ser parte de um todo, ser parte de coeso de alguma coisa. Então, sempre que Jesus estava falando, todos estavam imaginando um reino como o reino como eles ouviam falar. Era um reino de castelo, pedrinha, né? Bota tijolo para todos os lados. Sempre algo extremamente materialista. Ok? Ah, mas aonde entra o dinheiro? Ué, quando Jesus pega e fala que ele, na verdade, não trazia nenhum recurso com ele. E falou isso inúmeras vezes. Nesse mesmo episódio, esse episódio ou o próximo, não me recordo agora de cabeça, ele começa a entrar em contato com... Já tinha chamado alguns dos apóstolos, né, ali, dos discípulos, sendo que o último havia sido ali, na narrativa, né, ali no livro Boa Nova, narra Judas, onde Jesus solicita que Judas ficasse responsável, então, pela bolsinha de recursos que eles teriam que pedir auxílio para poder conseguir continuar nessa jornada. E aí Jesus pega e explica: olha, nunca peça mais do que o necessário. E que esta bolsinha nunca fique pesada demais para você, Judas. É impressionante porque Jesus está avisando para ele o que ia dar de errado para Judas lá no final. Não podemos esquecer, gente, Judas é classificado como traidor, trocando a convivência de Jesus por 30 moedas de ouro. Por 30 moedas de ouro. E não foi esse o plano de Judas, né? Depois de estudando um pouco mais sobre a vida de Judas, você vai entender a cabeça de Judas. Hoje todos nós concordaríamos com Judas. Qual era o raciocínio de Judas? Judas amava o Cristo. Tinha certeza que tudo que o Jesus estava apresentando para implementar no mundo, em todas as consciências, era o melhor. Que o amor era o melhor. Mas como que Judas imaginava? Ah, Jesus é uma pessoa muito bondosa. Jesus não vai querer fazer o que é necessário fazer. Eu vou ter que manipular o poder sem avisar ele. Então ele foi ter em contato com os fariseus, conversou sobre Jesus, explicou a verdade sobre o Cristo, que ele era o Cristo. E os fariseus fingindo que estão acreditando nele, fingindo que estão acreditando. Então, Judas, o que Judas propõe fazer, né? Para si mesmo, para a consciência dele, tá? Ele não contou a nenhum discípulo. Chegou a narrar um pouquinho ali para Tiago. Aí Tiago falou: que isso, o que você vai fazer? Você consegue observar Jesus como um revolucionário vulgar da terra? E, no caso, Judas pega e fala: não, lógico que não. Mas não podemos perder a oportunidade, porque aquela entrada triunfante em Jerusalém chamou muita atenção de todo mundo, né? Aquela multidão seguindo Jesus, né? Várias pessoas que era comum na festa de Páscoa fazer aquela peregrinação. Então, diversas pessoas que estavam peregrinando caminhando até chegar ao local, tinham sido curados por Jesus, amparados, socorridos, participaram de N apresentações que o Cristo vem explicando o que eram as bem-aventuranças, explicando a bondade, explicando o amor. Todos estavam encantados pelo Cristo. E eis que Jesus está lá caminhando, e o que Judas faz? Nossa, que incrível! Olha só como o povo está ovacionando Jesus. A gente tem que aproveitar essa força política. Então, qual foi o plano de Judas? Eu vou contar para vocês, o plano de Judas. Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um esquema com os fariseus. Os fariseus vão prender Jesus e vão entregar ao Império Romano. Só que o Império Romano possui constituição, possui justiça, possui regras. Não sai condenando assim as pessoas à toa. Judas sabia que não tinha como acusar Jesus de nada. Entendeu? O jogo perigoso que Judas quis fazer.
Ele quis dar um de malandro. Pô, vou dar um de esperto. Eu vou fazer esse jogo perigoso. Jesus lá preso, a multidão vai ficar a favor de Jesus. Vai começar uma revolução. Vamos destruir e acabar com o Império Romano. Vamos expulsar o Império Romano daqui. Jesus vai ser libertado. Eu vou conseguir, né? No caso Judas, né? Eu vou conseguir uma grande posição nesse novo reino. E pronto, tá tudo resolvido. Jesus vai para a posição que ele tem que ir e eu com uma posição adequada politicamente. Judas era um comerciante. Ele era totalmente prisioneiro à cobiça de poder e de dinheiro, assim como todos nós. Ok? Não sei se vocês entenderam isso. As pessoas hoje malham Judas, né? Na minha infância, era comum observar isso. As pessoas produziam uma... Como é que chama? É tipo... Não é uma estátua, não. É um boneco de pano que as pessoas tacavam fogo e batia. E falava que ela estava malhando Judas. Eu não sei de onde vem esse hábito, né? Se vê aqui do Brasil, se vê de outro lugar. Mas as pessoas faziam isso aqui no Brasil. Pode falar, Paloma. Paloma, me ajuda aí, Paloma. Paloma, o microfone está fechado. Paloma? Paloma, seu microfone ainda está fechado. Pode falar, Paloma. Oi, amigos. Agora desculpa, sim. A tela sumiu. Ah, tá, tudo bem. Então, não sei se na sua época também, que não é muito longe da minha, tinha, como fala assim, malhar o Judas. Achava aquilo horrível, desde criança aquilo me incomodava, sabe? Que eles colocavam assim um papel na parede, onde estava perto do boneco. Isso na minha rua faziam, tá? Sim. E os fofoqueiros da rua. E falavam mal das pessoas, porque se aproveitavam daquela situação ali, malhar o Judas, para malhar as pessoas da rua, tipo os vizinhos, sabe? Aquilo dava um problema, e botava o nome das pessoas no boneco. Olha isso, gente, que pavoroso, né? Sim, sim. E assim, aquilo em criança, em mim, já me deixava mal, né? E ficava todo mundo durante o ano inteiro falando assim, cuidado lá, hein? Vai lá pra Malhação do Judas, hein? Olha o nomezinho. Aquilo era o terror da rua, sabe? Mas, assim, eu lembro dessa parte, sim. E, além de lembrar dessa parte, isso me faz mal, porque eu não gostava daquilo desde criança, né? Já era uma coisa que me marcava. Mas eu passei por isso, eu entendo o que você está falando. A Carolita escreveu ali, ó. Vizinhança boa, hein? Bart Frei. Quase que escreveu alemão ali, né? O trabalho liberta. Não, mas assim, lógico que as pessoas que malhavam, não estou fazendo uma crítica direta que malhava Judas, ok, gente? Era um hábito que as pessoas faziam, mas não, há pouquíssimos espíritos hoje na Terra conhecem a verdadeira história de Judas, ok? Até espíritas não conhecem, se não procurar para estudar e correr atrás, não conhece a história de Judas. Tem que sentar, correr atrás e estudar. Aí você toma um susto, porque na verdade Judas era exatamente como nós somos hoje, sem tirar nem pôr. Pode falar, Carolina. Seu microfone tá uma chiada beça e estamos te ouvindo de longe. Acho que é o fone. Pode falar. Melhorou? Bem melhor agora. Era o carregador. Tá. Eu sou uma dessas fora da lei que usa o carregador na tomada, enfim. Nossa, queria comentar que eu sou uma dessas que não sabia da história de Judas. Eu acho que eu fiquei sabendo aqui na reunião do estudo do Livro dos Médiuns. Sim, é estranho porque como é que pode, né? A gente fica pensando assim, mas ele foi convidado para fazer parte do grupo. Como é que ele pode trair o Cristo? Tipo, viu ele curando, amparando. Ele não estava traindo. Ele estava seguindo a consciência dele. Ele achava que estava totalmente certo. Ele estava traindo, não no sentido que a gente conhece, né? Exato, exatamente. E é sobre isso a página. Essa página sobre o dinheiro, é exatamente sobre o princípio que Judas animou, achando o seguinte, peraí, eu vou conseguir arrumar um estratagema, uma estratégia para implantar mais rápido possível essas diretrizes na sociedade. Porque olha só a cabeça, olha só como é que Judas não estava totalmente errado, né?
Hoje, se a gente falar, não, mas é um absurdo Judas pensar assim, deveria ser pela Constituição brasileira, pela Constituição da nação. Então, mas você só é um adorador da Constituição por causa dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás. Aquilo foi o pilar basal de convivência mínima social, mas aquilo é o mínimo do mínimo. Aquilo não é essência. Aquilo não é essência. Nem para você falar assim, eu estou cumprindo aquilo ali, tirando a primeira, né? Estou cumprindo as outras regras perfeitamente e já estou evoluindo. Não, você está deixando de praticar o mal. Deixando de fazer o mal na sua barbaridade. É só isso, gente. Você não pode tirar a vida de alguém se você nunca deu a vida. Você não sabe dar a vida. Ah, desculpa, sem querer eu tirei a vida errada. Não era essa vida não, era a outra. Peraí, deixa eu devolver a sua vida. Não tem como fazer isso. Então você não deveria se predispor a tirar a vida em motivo nenhum, em hipótese alguma. Não, mas eu estou fazendo isso para reequilibrar alguma coisa. Sempre vai existir outro caminho. E deveria se esgotar ao máximo todos os caminhos sem ter que tirar a vida um do outro, né? Deveríamos sempre optar por isso primeiro. Segundo, terceiro, quarto, lá pela milionésima primeira, aí você se anima a querer fazer alguma coisa diferente. Mas fora isso, deveríamos buscar respeitar ao máximo a vida, ok? Então assim, Judas, ele não era maldoso, ele não estava fazendo isso por perversidade, ok? Não era maldade dele, ele queria que aquela maravilha que ele observava do mestre, que ele ouvia e que ele presenciava, que ele testemunhava, fosse espalhado pela terra como um todo, como foi espalhado por todas as tribos de Israel, ok? Lembrando, né, judeu vem da tribo de Judá, né? O povo hebreu se dividiu em 12 tribos, né? Essa era uma das tribos. E eles tinham certeza, com o recebimento ali de Moisés, com os 10 mandamentos, que aquilo ali era uma lei, eram leis para aquele povo. Ah, mas aquele povo, aquele conglomerado cumpria essas leis em sua totalidade? Não, é lógico que não. Como nós hoje não cumprimos, socialmente falando, em convivência social, né? Dependendo da situação, podemos sim falhar em vários quesitos ali, ok? Então, quando ele está falando do principal motivador dele querer pular a opinião do Cristo, pular a livre escolha de Jesus e passar a fazer estratagemas sem avisar a Jesus, e aí sim dá para dar o indício de buscar algum benefício próprio, ele o fez por cobiça, por desejar estar à frente do poder, estar à frente dos outros discípulos. Ok? Então, esse era o problema. E isso é super comum em todos nós, tá? Ah, você está numa empresa. Aí, daqui a pouco, passa um tempo, você quer ser reconhecido. Não, eu quero ser valorizado. Não, mas o que eu faço é muito importante. O que eu faço, eu ainda faço melhor que Beltrano, melhor que Ciclano. Mas quem disse que o ato de conviver é para gerar concorrência entre cada um de nós? Devemos buscar fazer o melhor para com todos, hoje e agora. Ah, mas e se eu não for valorizado? E daí? Você está cumprindo o que Deus planejou para você? Você está fazendo por amor? Você está exercendo com o melhor que a sua consciência pode produzir? Faça-o por amor, não esperando alguma coisa em troca. Faça porque Deus está colocando no seu destino essas tarefas, essas opções de vida. Faça porque você é capaz de fazer. Senão Deus não estaria te apresentando essas atribuições. Ah, mas Deus então apresenta atribuições para a gente através do próximo? Deus apresenta apontamentos para a gente através do próximo? É claro. Você só se liga a Deus através do próximo. Não existe outro caminho. Então, quando Jesus pega e explica, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que ele é o caminho, não é ele é a pessoa. É o exemplo dele. O meu exemplo é o que vocês vão ter que produzir. Vocês vão ter que caminhar nessa mesma jornada.
foi incompreendido, as pessoas não te toleravam, não tem problema, continua. Lembre-se, aquele livrinho simples chamado Jesus no Lar, eu também cito muito aqui, gosto muito do livro Jesus no Lar, conta várias histórias onde Jesus está explicando em detalhes, com historietas simples, para a nossa percepção, inclusive. Na casa de Simão Pedro, eles se reuniam toda noite. Por isso que é classificado como o primeiro culto cristão no lar, né? Foi na casa de Simão Pedro com esses apontamentos de Jesus sobre o Evangelho. Então eles estavam ali ceando, né? E Jesus contava as histórias, atendiam as perguntas, as dúvidas, e ia ali conversando sobre a boa nova, sobre as dificuldades que é viver exalando o amor, como a dificuldade que é viver exalando o sentimento da caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, né? Tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. Essa tríade, né? É o sentimento da caridade. Então, como era difícil, ele tratava em vários exemplos. Simão Pedro tinha dúvida, a sogra de Simão Pedro estava sempre perguntando, e você via aquelas perguntas, mas quando acontecia isso? À noite. Era à noite. Eles trabalhavam o dia inteiro primeiro. Que é o aspecto que eu quero chegar aqui. Qual era o objetivo de Judas? Qual era a essência do sentimento de Judas? Eu quero alcançar o cetro do poder, eu quero alcançar e exercer esse poder para não ter que me preocupar nunca mais em trabalhar, em ter que ficar me desgastando com o trabalho. Aí você trabalha para os outros, para as pessoas mais simples, mais vulgares. Então, olha só o que a cobiça ela gera da consciência da pessoa. Ela automaticamente te exalta a uma posição de superioridade, enquanto que você deveria sentir a vida de maneira diferente. Eu sou capaz de exercer todas as atividades básicas, devo exercê-las todas com muito amor e com muito carinho, e também as complexas. Eu estou sendo premiado por Deus apontar no meu destino agora poder fazer alguma atividade mais sofisticada, mas que eu nunca me afaste das atividades mais simples, que eu nunca deixe de varrer o chão com alegria, que eu nunca deixe de lavar a louça com alegria e disposição, por estar servindo a todos da casa, que eu nunca deixe de exercer nenhuma atividade mais simples da terra. Esse deveria ser o sentimento de Judas, mas Judas não estava seguindo o mestre. Ele começou a desviar. E é isso que ele fala aqui. Paulo fala sobre isso. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Esse alguns se desviaram da fé, ele está citando diretamente Judas. Ele está citando diretamente Judas. Alguns se desviaram da confiança. Fé é confiança, tá, gente? Ah, como assim? Deus não é mais confiável? Não. É o contrário. Deus é 100% confiável, só que você é confiável? Você é de confiança? Se você tiver por uma situação adversa, você consegue ser honesta? Se você estiver numa situação difícil, você consegue ser honrado? Gente, olha só. Vamos ser sinceros com todos nós aqui. Momento fala que eu te escuto da sinceridade máxima. Nós não nos colocamos à prova quando você não tem potencial de falhar. Alguém pode falar assim, nossa, eu sou uma pessoa tão humilde, olha lá, a pessoa tão humilde, ela é simplesinha, olha lá, está se arrastando, não tem capacidade de bater em ninguém, fazer mal em ninguém. Não por escolha, mas por limitação física. Se é por limitação física, ocorreu uma limitação do destino. A pessoa não está correndo uma escolha, não está executando uma escolha. Não, a pessoa é super forte, super capaz, levanta não sei quantos quilos. Ela está usando essa força para ajudar, para amparar, para proteger ou para maltratar e prejudicar? Aí existe escolha. Ok? Então, o que ele estava querendo dizer aqui? Judas tinha escolha
Judas conviveu direto com Cristo, passou anos e anos ali observando na casa de Simão Pedro, todos os outros fatos que ele presenciou de cura, de amparo, de socorro, inigualável na história da humanidade. Ainda não existe ainda nada próximo. Como é que ele pode não ser confiável? Você viu isso tudo, como é que você pode não querer defender? Então não quer dizer que ele não defendia. Ele queria implantar para o mundo inteiro a força. A força. Ele queria jogar o povo contra os romanos. Eles consideravam os romanos invasores. Eles consideravam que aquele grupo tinha que ter suas próprias leis. E que as leis deles eram diferentes das leis romanas. E realmente eram diferentes das leis romanas. Completamente diferentes. Enquanto que o judeu misturava a legislação com os textos sagrados, os romanos, o Império Romano, possuía todo um sistema jurídico, como existe hoje, agora na República, que não tem nada a ver com as leis morais. Certo? Não tem nada a ver. Você não vai pegar uma pessoa, por exemplo, apedrejar numa praça pública, dizendo que, poxa, ela é uma adúltera. Não, mas isso é muito ruim para a mulher. Vamos apedrejar também o homem. Mas não acho exagero demais não apedrejar a pessoa? Não é absurdo apedrejar a pessoa? Então não devemos seguir esse caminho. Orientação do próprio Jesus. O Jesus orientou nessa direção. Então a relação é o quanto que cada um de nós somos confiáveis em situações adversas, tá? Não é aqui conversando sobre esses ensinos. Não, é no meio do furdunço do negócio pegando fogo. É no meio da confusão. É no meio da necessidade. É no meio da hora extrema. Qual é a sua relação com Deus? Porque tudo se resume à sua relação com Deus. Deus confia em você. Vai botar uma série de recursos no seu caminho. Às vezes até recursos materiais, em abundância no seu caminho. O que você vai fazer com esses recursos a mais? A mais do que a sua necessidade, o que você vai fazer? É um teste. Não deixa de ser um teste. Então, sim, Deus colocou no caminho de Judas e no caminho de todos os discípulos o maior de todos os testes. Vocês tiveram contato com o que há de mais puro, mais belo, mais fantástico do desenvolvimento da criação. Vocês tiveram contato com um Cristo. Com um Cristo. Ele prometeu aos exilados de Capela. Está lá no livro Caminho da Luz. Né? Tipo, 15 mil anos antes, ele recebeu todos lá os capelinos e disse, não se preocupem, vai dar certo. Vocês vão participar aqui desse projeto e eu vou reencarnar no meio de vocês. Vai dar certo. Não tenham medo. Só que sendo que os capelinos lá da constelação do Cocheiro, 43 mil anos-luz daqui, nunca viram Cristo lá. E aqui eles foram recebidos diretamente por Jesus, pelo Cristo aqui dessa região. Então é claro que eles estavam afoitos por encontrar este que iria libertar a forma de vida mais coerente para com o Pai. Eles queriam saber que forma era essa. Então, quando os discípulos perceberam isso, é lógico que eles queriam uma vitória ampla e fácil do Evangelho para com toda a humanidade. Né? O próprio Tomé, lá no livro Boa Nova, Testemunha Tomé, passou pelo mesmo problema. Possui o mesmo problema. Senhor, eu fico ansioso para ver logo uma vitória ampla e fácil de todo do Evangelho em relação a toda a humanidade. E Jesus sempre falava, mas Tomé, você já implantou o reino de Deus no seu coração? Ainda não, Senhor. Então como é que você quer implantar primeiro no do outro? Então, você vê duas pessoas se afogando, você sabe nadar bem, e a pessoa está se afogando, não sabe nadar, e você quer passar instruções de longe. Ei, é assim com o braço. Não afunda não, rapaz. Bate a perna. Não, você vai ter que pular na água. Se atracar com a pessoa. Segurar. Falar para a pessoa, você vai boiar, tranquilo. Vou te ajudar a boiar, vai ficar tranquilo. E vai puxando a pessoa. E vai explicando como funciona a pernada, a braçada. Quem já ensinou uma criança a nadar sabe como é difícil. Eu estou falando as pessoas normais, né?
Não estou falando com as pessoas que pegam a criança, jogam na água e falam, vem nada, sobrevive. Não estou falando disso. Então esse é o problema. Podemos trocar a palavra aqui dinheiro com potencialidades que Deus aloca a cada um de nós. São potencialidades que nós estamos desenvolvendo. Mas a gente não pode ficar nessa loucura de achar que essa potencialidade é nossa. Você não pode confundir o empréstimo com a posse. Você só possui o que você executou, o que você desenvolveu. Nossa, foi um grande intelectual na área da física. Tá, o que você ajudou a humanidade? O que você realmente desenvolveu no planeta? Não, um monte de teoria que ninguém usou para nada. Mas você não fez mais nada, você só fez isso. Com toda essa inteligência, com toda essa capacidade, você não quis nem cuidar dos seus próprios filhos, não quis nem varrer a própria casa, não quis nem cuidar de si mesmo. Vivia se maltratando. É isso? Então, quanto mais recurso Deus coloca na sua direção, no seu destino, pior você se torna para com você mesmo e para com todos à sua volta. Faz sentido isso? Isso é sinal de progresso? Essa relação dessa página também tem uma relação profunda. Essa relação que a gente acabou de comentar aqui é a relação com a lei moral de progresso. É uma lei moral. Todos terão que progredir. Então Deus vai alocar recursos a mais do que temos capacidade de exercê-lo. E aí vamos meter os pés pelas mãos. Seja com dinheiro, seja com poder, seja com conhecimento, seja com qualquer recurso divino. Vamos meter os pés pelas mãos. É isso que a página está falando. Não importa qual é o recurso. Você vai meter o pé pela mão, se você não alcançar o equilíbrio. Continuando aqui rapidinho, só para a gente fechar aqui a página, faltam uns minutinhos. Então, várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, né, contribuindo para que a compreensão se dilate. O problema não é o dinheiro, o problema é o que você está fazendo com ele. Né? Recebendo esses palpites do povo, né? O povo chegou, alguém do povo chegou e mostrou a moeda para ele. E você, Senhor, o que me diz sobre isso? Porque o povo judeu ali, né? Ali os palestinos, né, naquela região da Palestina, eles entendiam que aquela moeda de César, na verdade tinham 3 moedas, né? Na tradução aportuguesada da Bíblia, tá assim, moeda de prata. Mas existiam, na verdade, 3 moedas ali. Tinha dos gregos, tinha dos romanos, e ainda tinha ali daquela região mesmo outra moeda. Então, quando ele viu o cunhado na moeda, né, a efígie, né, ou seja, o rosto do imperador romano, e aí, o que você acha disso, Senhor? Porque eles queriam, na verdade, testar Jesus, para Jesus fazer uma crítica. E defender a moeda, de repente, daquele grupo dali, daquele grupo judeu. Ou aquela moeda daquele grupo, entendeu? Fazer tipo uma discussão política de que deveriam estar operando com a moeda local. É igual, por exemplo, hoje, se alguém falasse assim, ó, olha aqui o real, o que você acha, o real ou o dólar? Você não acha que essa imposição do dólar é uma coisa perversa? É uma coisa ruim? Entenderam a sacada? Foi para colocar Jesus no meio de um dilema político. Só que Jesus não estava para educar as pessoas politicamente, no contexto de discussões políticas de um ficar contra o outro, mas de um ficar a favor do outro. Então ele pega e fala o quê? Recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando respeito às convenções construtivas. Aí alguém vai falar assim, mas como é que pode ser uma convenção construtiva, sabendo que o Império Romano está ali se expandindo e invadindo as terras e tomando as coisas? É um absurdo, não podemos concordar com isso. De novo, estamos observando a história por julgamentos filosóficos, por julgamentos pseudo-intelectuais e esquecendo que somos todos espíritos imortais. Quem disse que você não animou também a personalidade romana e depois tem que reencarnar na outra posição? É certo que você vai reencarnar em todas as posições. Não se preocupe. O que você acha que foi um absurdo? Nossa, olha só, reencarnei aqui nesse grupo que sofreu com a mão dos romanos. Fica tranquilo. Depois você reencarna lá junto com os romanos. Aí o que você descobre? Que quando você está junto com os romanos, você concorda em maltratar. Aí você vai e maltrata também.
Aí depois você reencarna em outro grupo, vai e maltrata também. Aí o que você descobre com o passar do histórico de 10, 20 encarnações? Caramba, eu concordo sempre em maltratar as pessoas. Olha que coisa doida. Aí você começa a ver a sua consciência funcionando. O que ela escolhe. O que cada consciência que você animou, você não era aquela consciência, tá? Você não é o sentimento que você tem. Você não é o pensamento que você pensa. Você é o espírito imortal que está observando como que os seus valores repercutem hoje, atualmente, nesse contexto social, nesse contexto do dia a dia. Como que você reage? É isso que você está experienciando. E essa experiência é importantíssima. Né? Joana de Anjos deixa claro que todas essas consciências que nós vamos animando é como se fosse uma cebola. Ela está construindo quem você é, como espírito imortal. Mas você possui objetivos maiores. Você quer progredir, você quer evoluir. Você só não sabe como. E vai no método tentativa e erro. Antes do Cristo. Agora, com Cristo, não precisa mais ser tentativa e erro. Você tem uma referência absoluta de divino, de máximo amor, de máxima bondade. Então, numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo da dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva, aquele sacrifício de querer fazer aquele donativo. Né? O óbolo é o princípio da doação, né? O óbolo era uma maquininha, não sei se vocês lembram, né? Era uma maquininha de bronze, né? Em que você jogava moedinha, aí ela ia quicando lá dentro, clim, 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 para constranger, para você criar um constrangimento, para que todos possam ouvir o quanto você está doando. Se você jogar muita moeda, faz... Entenderam? O óbolo. Então no óbolo não é só a moeda, né? É o constrangimento. Porque ele quer que todo mundo saiba o quanto você está doando. Entendeu? Ainda tem esse problema desse óbolo da viúva. O dinheiro não significa um mal. Lógico que não é mal. Mas ele deixa claro, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então é claro que não é simplesmente dinheiro só é espécie, é o poder monetário. É o que você vai fazer com ele. Na verdade, ninguém deseja em si o dinheiro. Deseja o que o dinheiro é capaz de produzir, o que o dinheiro é capaz de comprar, o que o dinheiro é capaz de fazer. É só isso que você... Se você tivesse outra maneira de trabalhar ou de adquirir esse potencial sem ser através do dinheiro, a maioria toparia também. Só para entender que, psicologicamente falando, não é em si o que você está manipulando fisicamente, mas o que você está desejando desenvolver a partir daquele recurso, né? Então o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, ok? Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas de infortúnio humano, se instalam nas almas. Ué, por que ociosidade? Porque a pessoa quer ter muita posse para não ter que fazer nada. É esse o grande gargalo, né? Bem, então vamos continuar. Por que a obsessão da posse ela gera ociosidade? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um cuidado extremo, né? Porque é estranho. Alguém pode pensar assim, ué, mas eu não sou um espírito imortal, eu não vou me libertar um dia da matéria, e eu me libertando da matéria, eu não vou precisar mais fazer essas tarefas da matéria. Então, mas você não está num planeta à toa, você não reencarna nesse corpo físico à toa, você não está num planeta com gravidade 9,81372,767 metros por segundo ao quadrado de aceleração da gravidade à toa. Existe um motivo. Então, há uma necessidade... Não, a Luciene acho que está aqui sim, hein? Luciene? É porque ela está com o nome aqui de desconhecido. Acho que ela não logou preenchendo o nome dela. E não logou pela conta dela. Acho que é o desconhecido aqui. Mas obrigado, Eliane, por perguntar aqui. Mas acho que é ela. Né?
Sou eu sim, Tosé. Viu ela sim. Luciane tá aqui sim, já até fiquei com medo. Eu falei, caramba, eu tô falando que ela tá aqui e ela não tá. Obrigada, Luciane. Depois eu mando o e-mail para Tudo me bem, cadastrar, por favor. sem problema, Obrigada. sem problema, manda assim. Então, olha só, é um problema grave. Sim, nós perseguimos isso, temos que admitir, né? Lá no livro O Ser Consciente, que estamos estudando, de Joana de Ângeles, Vanessa está aqui, pode até colaborar. Um dos principais problemas desse livro, Ser Consciente, é que no comecinho ele já avisa, olha, o livro inteiro vocês vão ter que tentar se descobrir. Só que esse convite é o convite que toda a doutrina espírita vem fazendo, mas só que não é tão dura quanto, quanto Joana. Joana vai ser dura daqui a pouco. Todo mundo vai achar que, poxa, que dureza, por que isso assim? Por que está fazendo esses apontamentos? Aqui é um pouco de dureza que a gente não percebe. Por que, que aquele sentimento adoecido de posse ele leva à ociosidade? Porque todos deveriam pensar o contrário, né? Mas no fundo, se bobear, a obsessão da posse é o desejo da ociosidade. A pessoa não quer ter, tipo, dificuldade nenhuma. Ela não quer ter que trabalhar fazendo hora extra, trabalhando a mais para conseguir comprar um carro usado. Ela não quer fazer isso. Ela quer ter muito dinheiro para comprar um carro zero, sem muito esforço. E principalmente, as pessoas têm essa reação porque já viram alguém na vinha fazendo isso. É isso que eu vim falando para todo mundo. É muito mais porque você viu alguém na vinha fazendo, né? Já estamos na vinha. Todo mundo já está na vinha. Perdido, batendo cabeça um com o outro, as vinhas, as uvas apodrecendo, não tem ninguém fazendo o trabalho do pai. Todo mundo meio perdido, batendo cabeça um com o outro. Aí você observa alguém que é mais alto, que tem uma escada brilhante, um cesto automático, não sei o que pega o cacho com facilidade, e você acha que a sua vida está difícil? Pô, eu quero aquela facilidade. Eu quero aquela facilidade. Essa não é lógica? Vamos viver a vida de uma maneira mais fácil? Pois é, mas cada um está buscando o que a consciência está buscando. Esse é o grande problema. Então, se sua consciência ainda não ama e ainda não possui sabedoria, você não tenta descobrir o que realmente o treinamento aqui na Terra está te proporcionando, né? Pode falar, Luciene. Acho que você levantou a mão, Luciene. Depois Paloma também. Ou Vanessa, Vanessa. Levantei. Sim. Sabe o que você está falando aí? Aí me veio aqui na cabeça uma questão sobre a avareza, né? Porque, assim, às vezes a pessoa tem tudo isso. A pessoa já adquiriu tudo isso, né? Ela tem dinheiro suficiente, ela tem carro melhor, um apartamento melhor, tem uma empresa que proporciona a ela um prolabore muito bom, né? Então, ela já tem tudo isso e é avaro, né? Uma pessoa que ela só quer ver assim, o dinheiro entrando, né? Dinheiro entrando. E não quer comprar um chinelo de dedo, só quer amontoar o dinheiro. E aí, mesmo assim, né, nessa situação, a pessoa é extremamente infeliz. Entendeu? Não, claro, com certeza. Aí você está falando, né? Porque a pessoa quer adquirir. Nós, um certo ponto, a gente também pensa isso. Quando eu me aposentar, quando eu conseguir chegar a X, Y, Z, enfim. Eu vou ficar em casa, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. Mas nessa situação aí, a pessoa já adquiriu tudo, tudo. E mesmo assim, a pessoa quer mais, quer gerar mais recurso e aplicando, ver aquele dinheiro só aumentando, só aumentando, só aumentando. E é de uma infelicidade profunda. Então, às vezes a Ana fala, quero ter dinheiro, ter dinheiro, mas a gente vê as pessoas assim, né? Ou também em extrema pessoa
extremamente superficial, né? Tem, Não, sim, mas vamos entender também que são espíritos que passaram por vezes pelo o extremo oposto, né? Reencarnaram várias vezes no extremo oposto, e a pessoa adquiriu um pavor, um medo, porque a pessoa se revoltou muito, não passou bem pelas provas, né? Pelos testes que a escassez de recurso cobra de cada um de nós, né? Os chamados descobridores do homem, né? Como está no livro Jesus no Lar, né? Então sempre começa com a escassez de recurso. Como que você vai lidar com isso? Então existe um treinamento ali que a sua consciência precisa passar. E não é porque Deus está impondo, não, tá, gente? Deus não impõe sim, treinamento. É nós que uhum, nos impomos, né? sim, Já conversamos bastante sobre isso. Mas sim, pode surgir essa avareza, porque parece que ela fica naquela sensação que não, nunca é o suficiente. Sempre tem que conseguir agregar mais, guardar mais, para conseguir mais, para fazer mais. E no final das contas, ela não está vivendo a verdadeira vida, porque ela está numa preocupação muito grande com possíveis só em acumular infortúnios. recursos. Exatamente, acontece. Pode falar, Vanessa. Vai. Porque toda vez que a gente fala de dinheiro, vocês estão me ouvindo? Agora sim, estamos te ouvindo. Pode falar. Toda vez que a gente fala de dinheiro, aí a gente tem os dois extremos, né? A pobreza. E eu acho, aí é um pensamento pessoal, eu acho que a gente vem para ser testado para ter o equilíbrio. Porque quando a gente tem muito, a gente sempre está querendo mais. E as nossas necessidades passam a ser maiores. É incrível isso. Porque se você ganha 1.000, você consegue gastar 1.000. Se você ganha 2, você consegue gastar 2. Se você Vanessa, não estamos te ouvindo. Vanessa? e aí eu acho que é isso que a gente... Oi, É que ficou um tempo tá me agora, ouvindo? em mudo, em silêncio. Você pode repetir, por É que eu tô favor? no carro. Ah, então Não, foi é por que isso. às vezes a gente... Ver se vai melhorar. Às vezes eu acho que a gente vem aqui para ser testado a ter equilíbrio, Sim, né? sim. Equilíbrio. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente gasta. A gente passa a criar necessidades. Se você ganha 1.000, você consegue viver com 1.000. Se você ganha 2, você vai gastar os 2. Se você ganha 3, criam outras necessidades para o 3. Então, a gente vem aqui, é o meu ponto de vista, para aprender a utilizar apenas o que é essencial. Só que está todo mundo sendo testado. Esse é o meu maior medo de riqueza. Porque a gente se perde. A gente acaba criando necessidades, tornando o supérfluo algo que para nós é básico. Fazer um cabelo é essencial, fazer uma unha é essencial, e sendo que tem outro que não tem nem o que comer. Então, é muito difícil a gente lidar com o dinheiro, com essa posse. E aí eu falo também, a gente volta a falar que não é só dinheiro em si, né? Mas até conhecimento, porque aí você tem que tentar passar o conhecimento para o outro também, sem ser arrogante, né? Tendo paciência para ensinar e entendendo a dificuldade do outro. Mas é bem complicado, porque a gente vai vir para ser testado, a saber usar tudo com moderação. Não, Eu acho que é com isso. certeza, mas é justamente por aí. A gente tem que, cada consciência vai ter que aprender a buscar o equilíbrio nos potenciais que Deus está alocando nos nossos destinos. Então, por vezes, sim, a pessoa vai ter muito recurso financeiro e isso não é nenhum problema. A pessoa vai, de repente, gastar muito, mas gastar de maneira totalmente incoerente, enquanto que a pessoa poderia gastar com mais coerência que levasse a mais, né, amparo e socorro a todos. Então, começar a pensar no próximo, começar a pensar nos outros, não é um exercício fácil. Todo mundo acha que é fácil, mas
Se alguém falar assim, começa de um em um, começa de dois em dois, para de ficar mirando em milhares, né? Eu já vi muitas pessoas cansei de ver pessoas falando sobre isso. Quando eu ganhar na Mega Sena eu vou montar uma creche. Vai ficar pensando assim, por que as pessoas falam de creche, cara? Eu vou montar um orfanato. Falei, por que as pessoas falam tanto sobre isso? Que eu não entendo isso. A pessoa não visita o orfanato. A pessoa não vai em orfanato, né? A pessoa não vai nessas instituições. A pessoa não vai visita em asilo, não vai visita em lugar nenhum. A pessoa não tem essa interação com esses lugares. Como é que do nada ela vai começar a amparar esses lugares, né? Você não vai conseguir fazer algo que você não tem propensão a fazer. A pessoa está muito distante. Mas não é uma crítica a quem tem recurso financeiro. É isso que eu quero deixar claro. Pode falar, Paloma. Tá quase conseguindo desbloquear o microfone. Pode falar, Paloma. Ô, Jesus, eu desbloqueei desbloqueei o essencial. Desbloqueou a Não, tá câmera. tudo bem. É que ficou a mãozinha aqui desde a hora que eu falei. Mas tá tudo bem. Desculpa, Tô eu achei prestando que... Não, eu que te esqueci de tirar. Tá ok. Então, assim, o que Vanessa está falando, essa busca do equilíbrio, é realmente uma busca difícil. Porque às vezes são situações adversas. Sim, pode falar, Vanessa. É que esse negócio que você falou que as pessoas ficam criando, dando... você falou que vou abrir um orfanato, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas isso não seriam justificativas para esconder o que a Joana chama de máscara? Sim, é um tipo de máscara. Você tem toda a razão. É um tipo de máscara. Por quê? Porque é quase que uma negociação com Deus. Ele está falando assim, se você me tornar milionário, eu vou cuidar de crianças, hein? Eu vou ajudar os miseráveis, hein? Não, mas se você não me tornar milionário, eu não vou ajudar, não. Não é assim que a vida funciona, né? Nem de perto. Né? Eu gosto muito do livro Paulo Estevão, justamente na passagem em que Paulo tem aquele encontro com Cristo, teve que entrar na cidade cego, sem enxergar, embora ele caia de joelho e admita, Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai, entra na cidade. Primeira coisa que ele foi buscar foi os recursos que ele possuía. Ele, como autoridade, como uma pessoa com grandes poder, né, que era basicamente uma pessoa similar hoje na cidade, aqui hoje na República, similar ao ministro do Supremo, ao ministro aí de grande conceituação, e ainda misturando uma grande responsabilidade na área religiosa, né, do culto religioso daquele grupamento, daquele povo. Então era uma figura imponente, né, tinha muito poder. E aí, de repente, ele tenta se aproximar dos amigos, ninguém atende ele. Né? Porque ele começou a falar sobre a experiência que ele teve, e na cidade, assim que ele chegou, ninguém atendeu ele, ninguém ajudou ele. Ele tentou ir na casa de um amigo. Um dos soldados que estavam junto com ele acompanhou ele até uma casa de um amigo. Só que como esse amigo estava dando uma grande festa para outras pessoas, para convidados ilustres, ele falou, Paulo, não posso te receber assim, com você todo esquisito desse jeito. Você diz que está cego, essa coisa do esquisito aí que você está falando de uma experiência e não sei o quê. A pessoa que estava com você disse que você caiu do cavalo, que você está esquisito. Eu não posso te ajudar. E vira as costas para Paulo. É uma mensagem incrível que tem envolvida nessa história. Paulo teve que ficar sozinho, cego na escuridão, sem ninguém, para ele acordar para a vida. Por quê? Porque ele vivia executando desvios da luz eterna, que ele está falando aqui nessa página. 2 fantasmas do infortúnio infelizes dos seres humanos, né? O orgulho e a ociosidade. Ociosidade não era problema de Paulo, mas era um problema gravíssimo, era um orgulho que ele detinha muito profundo. E é claro, aquela posse de poder, né? Ele tinha já o poder. Não é a obsessão da posse, ele já estava exercendo a posse. Ok, e ele estava com aquele orgulho absurdo com aquela posse.
Tanto é que ele já estava mandando matar os outros, cara. Com relação... Estevão sucumbiu graças às ordens dele. Ele sabia que Estevão foi assassinado graças à loucura que ele implantou. Então, sim, foi por orgulho, por puro orgulho. A manifestação foi por puro orgulho. Sim, eles se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Ele nunca tinha imaginado nenhum tipo de luz, nenhum tipo de caminho mais correto. Então, o que Jesus sabia sobre Paulo? Que Paulo era muito coerente. Ele era muito coerente. Se ele achava que o errado está certo, ele vai se esmerar, vai se empenhar, vai trabalhar no errado até ver as últimas consequências do errado. Essa era uma grande qualidade de Paulo. Só precisava direcionar ele para a direção correta. É sobre isso que a página está falando. Então, mesmo os recursos de dinheiro, que a pessoa vai dizer assim, mas eu trabalhei minha vida toda, eu me esforcei, eu apliquei o dinheiro, eu corri riscos com dinheiro, e eu multipliquei esse dinheiro, eu tenho direito sobre ele. Diversas pessoas vão afirmar isso. E elas não estão erradas não, tá? Realmente, ela tem direito, ela multiplicou, ela fez o possível. Esses recursos, e a gente não percebe isso, não serão usadas por elas. Vai passar para a mão de outros espíritos. Você junta milhões e milhões, mas você vai deixar o corpo físico, a não ser que você gaste tudo. Mas se você não gastar tudo, vai passar para outras mãos. Não vai ficar com você. Mas não é esse o aspecto que eu quero pegar. É justamente o momento que Paulo de Tarso, depois de ter passado por todos esses infortúnios, ele não tinha mais como receber o dinheirinho, o salário, o migué, o grande capilé, o grande dinheirinho lá que ele recebia todo mês, dos fariseus. Ele não estava mais ligado ao templo. Não podemos esquecer que o templo também era como se fosse o Banco Central. Então não faltava dinheiro naquela época para quem estava ligado com os trabalhos do templo. Era fechamento, era justiça, religião e poder financeiro. Era tudo que todo mundo sonhava. E estava lá. E Paulo foi treinado, desenvolvido para alcançar a posição de fariseu. De um fariseu respeitável. De um fariseu coerente. Ligado e coerente com as leis que foram instauradas naquela sociedade. E assim ele estava empenhado. O que aconteceu? Quando ele quis ser coerente, não, peraí, deixa eu voltar, eu tenho que contar aonde eu estiver, aonde eu for, eu tenho que falar a verdade. Aí começa o problema. Não tem como você mudar a sua consciência sem correr a verdade. Você vai ter que recorrer à verdade. O que Paulo teve que fazer? Todos os lugares que ele ia, qualquer sinagoga, qualquer agrupamento que ele ia lá religioso, ele tinha que contar a experiência que ele teve com Jesus. Ele tinha que contar a experiência. E é claro que ele seria desacreditado. E é claro que ele seria odiado. E é claro que ele seria combatido. E rapidamente não pôde mais gozar dos recursos financeiros que ele sempre teve, né? E aí ele vai ter com o principal responsável do desenvolvimento histórico dele, dentro do farisaísmo, ele pega e fala: eu não tenho mais de onde conseguir, eu não tenho dinheiro para comer. Ele foi até na casa do próprio pai dele, e o pai dele expulsou ele. Não, você não tem nada a ver aqui, você abandonou nossos costumes, você está fora. Nem a própria família atendeu ele. Ele não tinha mais o que comer, tá, gente? Mas mesmo assim o pai, muito duro, chama um dos empregados e fala: toma esse dinheirinho aqui, leva lá para ele. Leva lá para o sal. Ele era duro, mas ele tinha que fazer a encenação lá de dureza, mas ele amava o filho, né? E pede para poder levar o recurso lá. E eis que essa alma, impressionantemente, o grande orientador dele, né, de Paulo de Tarso, orienta para ele, mas qual era a capacidade de trabalho que a sua família sempre exercia? Minha família é conhecida por ser tecelões.
e toda criança, todo adolescente, não importa se quer ser advogado, não importa se quer ser médico, não importa se quer ser jurista, se a família sempre trabalhou produzindo tapete, não importa, você vai aprender o ofício de tapete. Se a família sempre trabalhou com madeira, carpintaria, você vai aprender a ser carpinteiro. Então todos já saíam na adolescência com uma profissão. Aprendi em casa. É uma cultura ligada ao trabalho, lindíssima, cultura judaica, que eu admiro profundamente, né? Eles não perdem isso nunca. O cara é banqueiro agora. Ele nunca mais mexeu com alfaiate, nunca mais montou um terno para vender. Mas ele possui uma oficina em casa de alfaiataria. E ele obriga todos os filhos a aprenderem o ofício de alfaiate. Porque se um dia faltar dinheiro, se um dia tudo for prová-la, tudo se acabar e tiver que recomeçar do zero, todos sabem exercer a atividade. E não é permitido manter o pensamento e o sentimento de orgulho. Você tem que ter a capacidade de largar tudo que você fazia e voltar a costurar na mão, a fazer um terno à mão, a voltar a fazer tudo do básico. É impressionante essa cultura. Eles vivem esse combate ali por uma herança de tradições, né, que eles guardam, muito bela, que eu admiro muito. Sempre admirei muito o povo judeu em relação a isso. O elo que eles possuem com o trabalho. Eles meio que reverenciam o trabalho como uma função de progresso, não só material, tá? Mas uma função de progresso de consciência. Que a gente não consegue compreender porque a gente não nasceu lá com não temos essa visão da relação com o trabalho como eles possuem, tá? Paloma, quer falar alguma coisa a mais? Acho que você levantou a mão de novo. Ou não? Paloma? Não, amigo, tá difícil hoje, hein? Ah, tudo bem. A tecnologia hoje tá andando atrás, assim, tá tenso. Não, tudo bem. Tranquilo. Então, finalizando. O dinheiro que vem às mãos, ou seja, o recurso que nos é colocado no nosso destino, em nosso controle, pelos caminhos retos, ele não está falando aqui que você obteve dinheiro de uma maneira escusa, de uma maneira incoerente, por corrupção, por roubo, por desvios, por desequilíbrios, ok? Ele não está falando isso, ele está excetuando. Tira isso, tá? Ó. Tirando o caso de você pegar esse recurso sem ser pelos caminhos retos, quando ele vem pelos caminhos retos, que só a sua consciência pode analisar a claridade divina, só a sua consciência. Aí é bem profundo, é bem Joana, né? É bem Joana de Ângeles. Se esse recurso que já está sob suas mãos, ele está sob sua posse, somente a sua consciência é capaz de analisar para qual objetivo divino ele está em suas mãos. É isso que a frase quer dizer. Por que esse recurso está em suas mãos? Tem um motivo divino. Então, quando eu sempre ficava implicando aqui com Ana, né, com relação à posse material e tal, que ela sempre falou que, né, ela vai ser milionária, vai ser muito rica, eu sempre falei com ela, cuidado, porque você vai ter que descobrir por que foi permitido isso e qual o objetivo. E é uma inquietação profunda, porque você tem que ficar se perguntando por quê. Né? Por que será? Né? Hoje no mundo, nós temos a distribuição de Pareto. Né? Não sei se vocês já entenderam isso, mas isso é um fenômeno natural. A distribuição de Pareto é 20-80. Né? 80% vão ter mais dificuldade, 20% vão ter mais facilidade. O que a gente não se lembra é que a gente vai reencarnar dos dois lados. Né? Pode falar, Ana. Não, eu só quero falar que eu vou nascer rica, com certeza. Mas eu nasci muito pobre, mas muito pobre mesmo. Quando eu nasci, me botaram numa caixinha de sapato, porque eu não tinha berço. Mas eu tenho que declarar que Deus nunca deixou faltar ou nada. Até hoje, não tenho muitos bens, muita riqueza, claro que não, muitas dificuldades, mas eu tenho, assim, no dia que eu preciso ir no Galileia, quando eu não tenho dinheiro de passagem, sempre pinto um dinheirinho. Teve uma
uns dias desses que eu fiquei sem um tostão para ir ao Galileia na terça-feira. Eu fui na segunda, não tinha para ir terça. No Luciane não ia. Eu não podia contar com a Luciane, porque a Luciane tem os problemas dela. Ela me dá uma carona e eu não pago passagem. Esse dia eu estava sem um tostão. Aí eu conversei com uma pessoa lá no Galileia. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: me deu, me emprestou. Eu ri tanto, porque daquele dinheiro, na terça-feira, isso foi numa segunda, na terça-feira, me apareceu um outro dinheiro. Eu nem usei o que a pessoa me deu. E uma vez eu estava aqui sem um tostão para ir no Galileia na terça-feira, meu pai ainda era vivo. Meu pai chegou, não era de me dar dinheiro, veio e me deu dinheiro. Então, tudo sempre vem. O necessário sempre vem. Então, esse é um exemplo importantíssimo, né? Graças a Deus, tudo está sendo provido às suas necessidades. É claro que quando a gente fala de necessidades de provas, né? Rapidinho, Paloma, só um minuto. Aquelas necessidades de prova, né, que temos que nos provar, é quando estamos com essa questão, né? De repente, né, tá numa encarnação com muito recurso e o que vamos fazer, né? Muitos vão falar assim: eu vou fazer o possível para ajudar meus familiares. Você vai destruir a encarnação de todos eles, né? E às vezes não é permitida. A gente vai acabar destruindo a encarnação de todos eles. Vamos acabar com todos os recursos que Deus planejou para eles, que eles precisam desenvolver. Então a pessoa tinha um empenho numa certa profissão. Agora não preciso trabalhar mais. Fulano já me deu tanto, já pagou minha casa, já fez isso, fez aquilo outro, não preciso fazer mais nada. Agora estou de boa, não preciso mais me esforçar em nada. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é simplesmente um projeto de destino unifilar, né? Unifilar quer dizer que não é somente um único trilho, ou uma única linha reta. São várias linhas que cruzam com os nossos destinos. Várias linhas. Então, se observar, se for percebível, né, perceptível, que vamos desequilibrar a vida de terceiros, que vamos atrapalhar profundamente projetos reencarnatórios, não nos é permitido esse recurso. Né? Pode falar, Paloma. Só para falar para Ana que, assim, na minha vida, quando criança, né, eu fui criada pelo meu pai, né? E daí, assim, pelos meus pais serem separados. Pela questão de financeira, o meu pai, ele era alfaiate, trabalhava em casa por conta de ter que cuidar de mim, e eu sempre quis morar com meu pai. Nunca quis morar com a minha mãe. E minha mãe tinha uma condiçãozinha de vida melhor, graças a Deus até hoje. Mas, assim, ele tinha dias que ele não me falava. Mas eu percebia que eu falava assim: pai, você não vai comer? Aí ele falava assim: não, filha, depois eu almoço. Ou então, muitas das vezes, a gente vinha a pé, que eu estudava no Cecília Meireles e morava no Rocha. Aí a gente subia aquilo lá, e às vezes ele me levava de ônibus, voltava a pé, voltava a pé para me pegar e voltava de ônibus com ele. Aí eu lhe falava, isso para eu não ver. Aí ele falava assim para mim, eu falava para ele assim: não, pai, vamos andando, eu quero ir andando hoje com você. Ele dava graças a Deus, porque era mais um dinheiro que sobrava no dia seguinte. Isso eu só vim saber depois que a gente amadurece, né? Eu fui descobrindo, eu fui vendo. E assim, sobre essa questão de dinheiro, é impressionante como que Deus é fiel, né? Ele sempre falou para mim que os momentos mais difíceis da vida dele, que às vezes ele não tinha um tostão, ele andando na rua parecia um dinheirinho no chão. E engraçado que nunca tinha ninguém por perto. Era assim, dele mesmo, sabe? Era para ele e era o dinheiro que ele precisava naquele momento para juntar no que ele tinha em casa. Resumo da história. Papai morreu nas condições de trabalho, muito trabalhador, né? E cheio de doação. A casa dele era cheia de doação. Então, assim, para mim, eu ter as duas partes da vida um pouco mais fácil e a vida mais difícil ao meu lado, em poder testar, foi de um aprendizado tão maravilhoso,
que a gente vê o dinheiro de uma outra maneira. Meu pai era uma pessoa super simples, fui criada por ele por querer e podendo ter tudo pelo lado da minha mãe e não quis. Eu não quis. Hoje sou super amiga da minha mãe, a gente convive, né? Mas eu também sei botar meu pé no chão. Eu sei que o que é dela e o que é meu é meu. Então, Ana, eu entendo essa questão toda que você fala, sabe? Eu super compreendo, eu super entendo. Mas sempre lembra de uma coisa: todos nós estamos na situação em que estamos, para o que a querida Vanessa acabou de falar aí, para nos equilibrarmos. Vai ver, tivemos momentos de muito dinheiro na nossa vida, não soubemos empregá-lo. E nós mesmos pedimos, na próxima, eu não quero ter aquela quantidade, eu preciso entender a realidade do dinheiro, né? Porque falar de dinheiro é uma coisa tão difícil, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, para ela é fácil. Não, acho que para ninguém é fácil. Dinheiro é o maior teste, acho que é o dinheiro e a beleza, porque nos corrompe, nos tira do caminho, se a gente não vier e não tiver a mente muito fixa no que você tem que fazer, nos empréstimos que Deus nos deu, né, Tosélio? Que é isso aí, é tudo empréstimo, né? Com certeza. Nada é nosso. A gente volta e deixa tudo aqui. Sim. E o que a gente deixou? Isso que é o importante, né? Exatamente. Ana, quer falar mais alguma coisa, Ana? Sua mão está levantada aí? Não, Era anterior? Só porque já estava, tá. Mas eu falo também, gente, mas isso não quer dizer que eu sou vidrada em dinheiro, não, tá? Não, a gente entende. Porque eu passo não, gente, ela é a pessoa mais gostosa do mundo. É não vou ligar de vir rica, claro, para dar um testemunho a vocês, gente, é muito difícil. Mas olha só, se você vier rica, eu quero voltar de novo perto de você, tá? Não esquece de mim, não, tá bom? Pode deixar, eu vou chorar com vocês, é muito difícil ter dinheiro. Pode falar, Vanessa. Vanessa, ia falar alguma coisa? Não, é que a gente sabe que a Ana não é assim. Não, ela fala brincando. Não é tudo. Exatamente, a gente sabe. Sim, e aí você vai ver, a gente tá aqui, ó, a gente vai ficar aqui te esperando. Dinheiro é bom, gente. Dinheiro é muito bom, mas dá um trabalho. É uma responsabilidade. Vocês nem imaginam. Tô até um pouquinho com saudade daquela vida de antes, daquela antiga reencarnação. Mas eu só vai ouvir isso de vocês. Não, e assim, todas as pessoas que têm muito recurso financeiro, né, que empregam muitas pessoas, são pessoas muito demandadas, não é simples. O nível moral que nos encontramos, intelectual e principalmente moral, as pessoas não aceitam a rotina do trabalho, a rotina da demanda de trabalho, de realmente você estimular o outro a cooperar um objetivo maior. Todo mundo só pensa em desequilíbrios, em exploração e em vários aspectos, mas a gente não entende que o que nós vamos levar daqui da Terra, que realmente vamos levar daqui da Terra, é a experiência que tivemos juntos. Mas a pessoa foi um chefe duro, perverso, quase que cruel comigo, me obrigava a isso, era muito duro comigo, mas talvez precisássemos desse educador, né? Desse grande educador que, por enquanto, se manifesta pela crueldade, pela perversidade, mas, no fundo, é uma alma que tem tanto desequilíbrio quanto nós, mas que reconhece a necessidade do trabalho coerentemente bem feita. Então a gente tem que começar a ter uma visão diferente. Agora, por que a gente está gastando tanto tempo nessa página inicial, gente? Espíritos que tiveram muito recurso financeiro irão se comunicar. Espíritos que tiveram mas muito poder e também muito poder aqui na Terra irão se comunicar na mesa mediúnica. Só que tem um problema. Eles só vão conseguir se comunicar se o médium ele não for contrário, não demonstrar um sentimento de ódio, de repulsa para todo e qualquer espírito que tenha passado pela experiência dos recursos financeiros. Por isso que eu estou persistindo um pouco mais nessa página, porque ela é essencial para a gente compreender várias pontuações que Kardec irá fazer daqui para frente. Né? Hoje, desculpa, mas não dá tempo, né, de avançarmos diretamente no livro.
a não ser que vocês topem avançar pelo menos um item, mas eu não consigo aqui, mas enfim, nós já sabemos que nós entramos um novo capítulo no Livro dos Médiuns. Nós estamos agora... Desculpa. Conversamos sobre a pneumatografia, a escrita direta e a pneumatofonia, mas vamos entrar... Vamos avançar um pouco mais na pneumatofonia, mas vamos começar na psicografia e vamos entrar na psicofonia. Logo daqui a pouco vamos entrar na psicofonia. Então, a psicofonia, um pouco mais distante da psicografia, ela requer que o médium não tenha uma repulsa prévia para com certa consciência. Aquela consciência vaidosa demais. Tá reparando como todo mundo se veste, tá reparando isso, tá reparando aquilo. Aquilo não é lugar para ela, porque não tem pedigree, né? A pessoa está adoecida, aprisionada àqueles valores. A gente tem que ter carinho, amor para com esse espírito que chega para se comunicar nessas condições. Agora, a comunicação só vai se desenvolver se realmente entendermos o que está sendo falado aqui, que na verdade essas pessoas são vítimas delas mesmas, ok? Essa obsessão da posse, esse orgulho demasiado que é pronunciado, que é gerado automaticamente, né? As pessoas até citam, parece que a pessoa tem sangue azul, né? Lá pelo castelo de Versalhes, né? Tão famoso francês, já que ele não podia modificar a França como ele queria, ele passou a fazer um microcosmos do que ele achava que ele tinha que modificar. E aí você vai descobrir lá no livro A Caminho da Luz, aí você toma um susto, né? No livro A Caminho da Luz fala sobre ele, que ele tinha um papel importantíssimo para desenvolver na França, né? O próprio desempenho da Joana d'Arc, né? Não sei se vocês sabem, a Joana d'Arc é o espírito Judas, é o próprio Judas, que reencarna com uma missão importantíssima para desempenhar ali naquela região. É o próprio Judas reencarnando, tá? Inclusive tem uma mensagem no livro Mensagens Relembradas, eu esqueci o nome agora do livro, é do arquivo, é o arquivo X, do irmão X, arquivo X não, do irmão X, em que é uma psicografia narrando essa passagem, onde Humberto de Campos encontra Judas naquele campo, naquele descampado, onde teve uma das batalhas, onde ele estava lá animando a personalidade de Joana d'Arc. E você toma um susto, né? Por que ele estava fazendo lá, né? Depois que tiver essa possibilidade, eu vou ver se eu consigo botar a historinha, o texto na íntegra para vocês lerem depois. É uma visão fantástica, porque ele disse que precisava revisitar certos lugares para ele manter a coragem de conseguir exercer a vontade do pai, mesmo em condições adversas. Mas muito vai dizer assim, mas foi uma guerra danada, uma confusão danada. Mas guerra danada, mas várias pessoas, né, se imolaram, né, deram a vida para proteger uma certa cidade, para proteger o ambiente, para proteger uma família, para proteger um continente. Isso não é simplesmente algo simples que a sua consciência escolha exercer, né? Temos que entender que todos nós somos usuários hoje de uma força policial que mantém a paz na rua para você não ter que ter um exército no seu portão. Ninguém tem um exército mais no portão. Ninguém tem um monte de, 2, 3 guardas para cada portão e porta da sua casa para proteger a sua vida, né? Você paga isso hoje em impostos para que pessoas se sacrifiquem na rua como policial para você. Mas a gente não entende isso. A gente acha isso estranho. Acha esse princípio estranho. Então, muitas das nossas vivências, a gente não consegue reconhecer que existem almas se doando em posições que a gente ainda não tem condições de se doar. Que a gente não tem condições de exercer.
Mas há uma necessidade para isso, né? Então, quando ele conclui aqui, responderás a Deus pelas diretrizes, pelos rumos que lhe deres, esses recursos. E ai de ti, se materializares essas forças benéficas, ou seja, o dinheiro é uma força benéfica, no sombrio edifício da iniquidade, da crueldade, do crime, da perversidade. Ué, então quer dizer o quê? Que a pessoa, quando pega o recurso financeiro e usa de maneira incoerente, ele vai ter que responder por isso? Claro, poxa. Claro, primeiro para ele mesmo. Né? Nós não temos obrigações para conosco mesmo, obrigações para com próximos e obrigações para com Deus. No final, vamos ter que responder a tudo isso. Ah, o que? O crime que eu fiz, eu vou ter que sofrer igual? Não, Deus não é vingativo. O que Deus cobra não é o que você fez de mal. O que Ele cobra era para você ter amado aquelas criaturas, você preferiu odiar. A dívida que você gerou para com Deus é a dívida de amor. O amor que você tinha que ter desempenhado e não desempenhou. Numa condição privilegiada. Seria muito mais fácil de você exercê-lo. Claro que, por vezes, o destino vai chamar você a exercer o mesmo amor que está lá endividado lá atrás, em condições mais difíceis de serem realizadas. Por isso fica tão difícil reconstruir destinos. Por isso que ele fala, ai de ti se materializares. Não é ai de ti que você vai ser destruído. Não é ai de ti que você vai ficar num sofrimento eterno. E também muito menos, eu vou passar por provações extremas. Passar por provações extremas, eu posso botar você para ser bombardeado 10.000 vezes. O seu corpo físico destruído uma vez atrás da outra. E isso não faz você progredir. Não faz. Ponto final. Ok? Não faz. Não é isso a relação de progresso. Não é essa a lei de progresso moral. Não é essa a lei de progresso moral divina. Nós confundimos muito com a lei de destruição da matéria física como punição. Todo o corpo físico vai ser destruído. Todo o corpo físico vai morrer. Então você vai dizer que isso já é um mal intrínseco? Já é um mal natural desenvolvido? Não, é a sua visão do fenômeno, é a sua visão do fato que é má. Mas em si ela não é má. É um vestuário. É um escafandro, é um uniforme de trabalho. Todos terão que deixar, sem exceção. Você não é aquele uniforme. Você não é esse nome. Você não tem esse corpo físico. Você nem sequer, um dia, vai se reconhecer no espelho, como você aparenta hoje. Mas há uma necessidade de você animar um corpo físico com essa carga genética, que é a carga genética desse grupo, para essas atividades que você tem que exercer. Mas eu queria tanto nascer numa genética linda, que não tem nenhum mal, que não tem nenhuma dificuldade, que não tem... mas de repente pessoas que você maltratou no passado, agora vão reencarnar num grupo que tem problema no fígado, que tem problema no pâncreas, que tem uma alteração genética no corpo físico mais dura, mais complexa. E você é convidado a reencarnar ali. Olha, você vai reencarnar naquele grupamento, naquela historiografia genética, e vai amar e servir junto com aquelas pessoas. Você topa? Aí você fala, claro, é claro. Não dá para ser mais difícil, não? É claro que eu vou reencarnar nesse lugar mais difícil. Eu sei a dívida que eu tenho de amor para com essas pessoas. E eu tenho que atuar e amar essas pessoas que eu não amei no passado. É isso, gente, tá? Não tem outro caminho, não. Por isso que ai de ti se materializares essas forças benéficas no sombrio edifício da iniquidade. Você perde a oportunidade. E às vezes, quem alterou aquele campo genético, quem alterou aquele equilíbrio genético que existia antes, foi você mesmo. Foi você mesmo que causou um grande mal naquele grupo. E que se propagou um desequilíbrio genético por vários grupos. E por vários outros espíritos. Por vários outros filhos. Por vários outros herdeiros. E você é copartícipe daquela crueldade. Aí você nasce ali dentro. Com problema, com nanismo, com isso, com aquilo. Não. Que isso, eu não posso. Você tem que nascer lá e brilhar. Você consegue? Mas você que desequilibrou o grupo. Você que desequilibrou
um daqueles raminhos da grande vara divina, quem te ajudou a desequilibrar foi você. E está todo mundo esperando você retornar para reequilibrar. O trabalho é imenso, porque estamos vivendo no mundo de maneira distraída. Estamos esquecendo o nosso real objetivo aqui na Terra. Achamos que não, e às vezes vendemos isso para as crianças, né? As pessoas falam assim, não, o mais importante, né, é a criança ser feliz. Pô, mas como é que você pode falar isso para uma criança, meu Deus? O mais importante é ser feliz? E qual o conceito de felicidade que a criança tem? Você sabe qual é? Se for um desequilíbrio extremo, se for uma coisa completamente alucinada, tudo bem? O importante é ela ser feliz? É claro que não. O importante é ter a capacidade de manifestar a boa vontade e a coragem para exercer todos os planos divinos que surgirem do seu destino. É isso, nós temos que criar verdadeiros guerreiros de realmente aprender a renunciar, a se esforçar e passar por cima de carvão em brasa, sorrindo, desejando e falando, Senhor, que eu possa exercer mais em seu nome. Temos muito recurso à nossa disposição e o recurso mais valioso, que é realmente a boa vontade em querer fazer o bem, a força de vontade. Né? Hoje em dia a gente fala boa vontade, não tem significado nenhum. Mas quando você fala força de vontade, aí todos nós entendemos. A gente não sabe colocar força de vontade em nada do que a gente faz. Então a gente precisa realmente transformar a nossa consciência nesse sentido. E Jesus deixou isso claro. Jesus deixou isso claro no livro Boa Nova. Senhor, eu não tenho as disposições tudo que o Evangelho exige de mim, Senhor, eu não tenho como exercer. E Jesus explica, o Evangelho não exige condições especiais dos seus seguidores, dos seus discípulos, de ninguém. Ele exige que você mantenha o bom ânimo, a esperança e a certeza de que tudo que você está fazendo e está se empenhando com boa vontade e coragem dos potenciais que você detém hoje, e se você assim o exerce por amor, você vai conseguir se libertar. Você só se liberta trabalhando com esses ideais, ganhando experiência nesses ideais. Né? Então, a história de Paulo é uma história maravilhosa. Né? Daqui a pouco, essa semana, eu vou ver se eu consigo arrumar um tempo para subir lá no livro, no podcast lá de livros, né, que a gente está colocando lá, subir o livro Paulo Estevão, e já estou concatenando por capítulos, e aí todos vão poder, né, ouvir por aí, por engarrafamento, nos lugares, ouvir, né, a leitura do livro Paulo Estevão, que é uma obra magnânima, um diferencial, um divisor de águas, para a gente perceber melhor quem foi Paulo de Tarso, quem é, né? Quem é Saulo de Tarso, né? Já que Paulo de Tarso era o nome dele romano, ele gostava mais de ser chamado de Saulo de Tarso. Quem é Saulo de Tarso, o que foi a história que ele teve que vivenciar, e a gente começa a compreender que todos nós vamos ter que passar por isso. Todos nós vamos ter que passar por esses embrólios da vida, que é como se fosse o aguilhão, né? Aquele que vai acabar guiando um pouquinho as beiradas da nossa consciência, né? A gente escorrega para cá, escorrega para lá e vamos nessas tentativas e erros coerentemente, alinhando os nossos destinos. Então, por que eu exagerei um pouquinho hoje aqui nessa página? Porque ela é muito importante. A gente não pode ter esse pensamento, esse sentimento de repulsa com pessoas que passaram por essas provações, passaram por essas dores, realmente machucaram muito a própria estrutura psíquica delas. Elas precisam se comunicar por vezes estão 300 anos sem reencarnar, 400, 500 anos sem reencarnar, e precisam desse apoio. E precisa ouvir, conversar com outras almas, porque não consegue ouvir nem perceber espíritos que são tão caros aos corações delas, né? Aos corações, e nem mesmo orientadores fora do corpo físico. E eis aí a necessidade da nossa coparticipação nas reuniões mediúnicas e desobsessão,
com o nosso carinho, com o nosso afeto, com o nosso pensamento positivo, principalmente de esperança, que podemos sim nos libertar desse grande poço que a gente acaba cavando na nossa consciência, pulando lá dentro e depois não tem escada para subir, né? Então, vamos jogar a corda aí do Evangelho, a corda da boa vontade, para realmente nos libertarmos de nós mesmos. E é isso aí, gente. Desculpa, hoje ficou só a página inicial mesmo. Depois vamos continuar lá nos capítulos, mas entendendo por que a gente estende um pouco mais essa obra magnânima que são essas páginas, vulgarmente no passado chamado de páginas iniciais, né? Todo mundo tinha que acabar lendo rápido e passar rápido por esses... Mas são versículos importantíssimos. São estudos mais profundos que Emmanuel fez dessa quase que uma exegese, né? Moral mais profunda dos textos sagrados. E a gente tem que tentar ver o espírito da letra, o espírito que está sendo ali defendido de uma visão muito mais amorosa e fraterna que temos que começar a ter para conosco mesmo, para com o próximo e para com Deus. Ok? Então eu vou fazer a prece de encerramento para adiantar, já que já estouramos a hora faz tempo. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos estudando um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, ainda com muita dificuldade, ainda mais escorregando por tentativas e erros do que realmente acertando. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, para sempre inspirar a cada coração aqui presente e a cada coração que possa acompanhar posteriormente em toda a humanidade. Mais boa vontade, mais coragem para nos desafiarmos, para reconhecermos as nossas escolhas, reconhecermos como nossa consciência funciona e o quanto ela está distante dos seus ideais de amor e de sabedoria. Pedimos, Mestre, um pouco mais de paciência e misericórdia para todos nós. Pedimos igualmente por todos os grupamentos aqui na Terra, por todos os conflitos, 7, 8 guerras ainda no mundo, grandes incompreensões, grandes dificuldades ainda se arrastam no planeta. Obrigado, Senhor, pelos seus trabalhadores de amor e de carinho a nos socorrer, a nos amparar nessas condições tão adversas que vivenciamos todos os dias. E assim pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo de hoje na sua santa paz e harmonia. Que assim seja.